A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero falar um pouco sobre perguntas que é muito interessante para nós. As perguntas são elas, que movimentam a história. São as perguntas responsáveis por todo o conhecimento. E às vezes eu vou para alguma reunião e sou muito observador nesses ambientes às vezes se percebe a grandeza de alguém quando é um palestrante está falando de alguma coisa, que aquele alguém, mesmo sabendo, o que a pessoa está falando, mesmo tendo pleno conhecimento, dominando aquele assunto, mas ele percebe, que ao lado dele tem alguém que não conhece, que é alguém que não sabe, que é alguém que não entendeu, e ele aí questiona, faz uma pergunta para o palestrante, para o ministrador, não porque não saiba, mas porque alguém atrás dele não sabe. E isso é de uma nobreza indescritível, imensurável. Não dá para medir uma nobreza dessa. Então são as perguntas que movem o mundo. Então quando você não sabe alguma coisa, não se sinta intimidado de perguntar. Se você não sabe, é um dever moral, seu, o dever de perguntar. Queira se informar. Busque a resposta que você precisa. Não fique atirando à toa. Vá na fonte se necessário. Se puder beber água da fonte, não beba da cisterna do vizinho. Cave você a sua própria fonte. Hoje eu quero falar sobre isso. Se não fosse algumas, vamos dar um exemplo aqui. No livro de João, no capítulo 1, diz que os fariseus foram questionar João, mandaram alguns espias, algumas pessoas, a questionar João. Quem ele era, por que ele fazia aquilo, E perguntaram, você é Elias? Isso está no capítulo de João, no capítulo 1, versículo, na verdade, 22 a seguir. E João disse que não era. Então, você é o Messias? João disse não. Ele disse, então diga, quem és tu, para que digamos, levemos uma resposta àquele que nos enviaram. E João respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Então, a sede, apesar da perseguição, a sede daquelas pessoas é, quem é você? Não me adianta voltar para a minha casa, para aquele que nos enviaram, sem uma resposta. Nós viemos saber quem é você, tu é o Messias. Então, e se eles não perguntam isso para João, se eles não fazem essa pergunta para João, como é que teríamos essa resposta? E disse-lhe, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Essa resposta que nós temos aqui, só temos essa resposta porque alguém se preocupou em perguntar quem é João. Então são as perguntas que movem. Se você analisar também, vamos analisar outros textos de perguntas. Vamos aqui para, no caso, João 13 e 24. Outra pergunta interessante, João 13 e 24. No caso, no João 13 e 24, Jesus estava falando, de que no meio, apesar de ele ter escolhido 12 para seus discípulos, ele sabia que no meio daqueles 12 haveria um traidor. Eu já passei por uma situação parecida, morávamos várias pessoas numa casa, alugamos uma casa em Salvador, ali na Avenida Bonocô, e um deles, que era até um policial militar, na verdade,
tínhamos 2 policiais militares no apartamento que nós alugamos. Juntamos 6 pessoas e alocamos o apartamento. E um deles estava roubando todo mundo, inclusive o outro policial militar. E todos passaram a ser suspeitos até que descobrisse quem era aquele. Então foi uma agonia naquele ambiente. E nesse caso, quando Jesus disse que um dos 12 era o traidor, aí uma profunda tristeza, né, começou a se espalhar naqueles corações. Mas Pedro, né, mais uma vez Pedro, tem a curiosidade de querer saber quem é essa pessoa. Sou eu, Senhor. E tinha João, que era um amigo mais próximo de Jesus, que reclinava no peito de Jesus. E a Bíblia diz, João 13, e o versículo 24. Então Simão Pedro fez o sinal, para perguntar quem era. Né? Perguntou a quem? Aquele que se reclinava no peito. E se Pedro não faz essa pergunta, a Jesus, Jesus não tinha dado essa resposta. E Jesus respondeu a pergunta de Pedro, que fez através de João. Jesus respondeu, aquele a quem eu der um bocado molhado. Aquele a quem eu der um bocado molhado. E, molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes. Olha as perguntas. Como é que nós iremos ter essa resposta se Pedro não questiona Jesus? Se Pedro não questiona Jesus, nós teremos como essa resposta? Então, irmão, nós temos outra coisa, aí você vai ver de novo Tomé, no capítulo 14, o versículo 5, Tomé, Jesus dizendo que iria, né, para o Pai, aquele negócio que iria, e Tomé diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? A pergunta de Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. E Jesus responde a Tomé, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém veio ao Pai, senão por mim. Então, meu irmão, minha irmã, se tem uma dúvida sobre qualquer questão, não tenha vergonha em perguntar. As perguntas movem o mundo. Todas as respostas dependem de uma pergunta. Todas as respostas dependem de uma pergunta. Então não tenha vergonha de perguntar. Quem pergunta quer enriquecer a sua bagagem intelectual. Quem pergunta quer ter certeza daquilo que ele está ensinando. Quem pergunta quer ter uma resposta, como aqueles discípulos dos sacerdotes que vieram até João, querendo saber quem mesmo era João. Então, se uma pessoa te pergunta alguma coisa, é porque ela quer saber. Se você tem a resposta, dê essa resposta, né, da melhor maneira possível. Só os sábios sabem dividir conhecimento. Todo conhecimento guardado para si, ele é nulo. Conhecimento é como um grão que se joga na terra para dar outros grãos. Então precisamos fazer isso. Tudo aquilo que você aprendeu hoje, corra com a velocidade vertiginosa para disseminar o mais rápido possível tudo que você aprendeu. Porque amanhã você não sabe se tem a oportunidade. E talvez aquilo que você aprendeu hoje não era só para ti. Deus ensinou para você, né? Para você passar para outras pessoas. Conhecimento não dividido em si mesmo, ele é nulo. Então faça isso.